No vídeo de hoje irei falar um pouco sobre a morte cerebral. Esse assunto que veio à tona novamente com a morte do ator Paulo Gustavo, tá? Onde ele teve o protocolo de morte cerebral aberta e foi informado aos familiares que ele veio a falecer devido à embolia gasosa que ocasionou a morte encefálica ou a morte cerebral. Então, no vídeo de hoje, de maneira simples, assim como já estamos fazendo em todos os nossos vídeos, com a linguagem simples e clara e objetiva para que vocês possam entender da melhor maneira possível. O interesse aqui do nosso canal é sempre levar o conhecimento da melhor maneira possível para que todo mundo possa ter acesso à informação e saber sempre que ouvir alguma palavra sobre a morte cerebral, morte encefálica, entender do que se trata, tá bom? Então pessoal, se você é novo em nosso canal, realize agora mesmo a sua inscrição, clicando aí abaixo no botão vermelho de inscreva-se e deixe o seu like neste vídeo. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Heberto Araújo, sou fisioterapeuta esportivo e neurofuncional. E você é muito bem-vindo aqui na PhysioRunner Brasil. Então pessoal, para que vocês possam entender a questão da morte cerebral ou da morte encefálica, tá? Que é o termo mais técnico, e morte cerebral é o termo mais popularmente conhecido, é importante que venhamos entender um pouco como é a composição do nosso cérebro, como é que ele é formado, tá? Então essa imagem que vocês estão vendo agora é o nosso cérebro. Essas curvas que ele possui são chamadas de giros. E esses espaços, esses giros aí, esses espaços, são chamados de sulcos, tá bom? Então vamos lá pessoal, continuando. O nosso cérebro, ele é formado, tá, de inúmeros neurônios. Chega-se a falar em bilhões de neurônios. Os neurônios são basicamente iguais a essas imagens que vocês estão vendo, tá bom pessoal? Ele é com essa parte que chamamos aqui de corpo celular, que é essa estrelinha aqui que vocês estão vendo, e do axônio, tá? Que é exatamente esse prolongamento aqui, como fosse essa cauda aqui, tá? Do neurônio. É o axônio. Juntando os dois chamamos de neurônio. Também possui a bainha de mielina, que é a questão de propagação de impulsos nervosos, entre outras coisas. Futuramente aqui em nosso canal eu irei tratar sobre a neuroanatomia. Primeiramente vamos falar sobre criar uma aula sobre anatomia e depois iremos passar para a neuroanatomia. Por enquanto, para vocês essa informação aqui já é suficiente para o entendimento aqui do nosso assunto, tá bem? Então pessoal, existe um exame que é para ver as artérias e veias do nosso cérebro. O nome desse exame é chamado de angiografia. A angiografia ela pode ser dividida em duas partes específicas. Por exemplo, se o neurocirurgião ele quiser ver só as artérias, ele vai solicitar a angiografia, mas vai utilizar o nome de arteriografia, ou seja, eu quero ver só as artérias. Mas se ele desejar ver as veias cerebrais, ele vai chamar esse exame de flebografia, ou seja, para visualizar apenas as veias cerebrais, tá bom? Esse aqui é o exame aqui que apresenta a angiografia para vocês. Vocês observem, gravem bem essa imagem, tá? Que nós iremos precisar um pouco mais na frente. Vocês observem que nesse exame existem várias, como se fossem raízes, né, no nosso cérebro, cheio de raízes. Com isso, o cérebro normal, o nosso cérebro normal, ele deve estar assim, bem ramificado, tá? Na imagem, né? Ele deve aparecer assim, bem ramificado, tá bem? Então, passando essa imagem, nós já vamos ver agora, eu quero que vocês observem que na imagem à direita, não aparece nenhum tipo de artéria, nenhum tipo de veia, não é verdade? Já no exame à esquerda, você já consegue ver as imagens ali aparecendo, tá bom? Então, pessoal, essa imagem aqui ilustra a morte cerebral, a morte encefálica. Ou seja, o que é a morte encefálica, afinal de contas? É quando não existe mais fluxo sanguíneo indo para o cérebro. O que aconteceu com o ator Paulo Augusto, com a questão da embolia gasosa disseminada, foi que o êmbolo
a bolha de ar, ela subiu e chegou a uma determinada artéria que entupiu, fazendo com que não passasse mais o fluxo sanguíneo. Quando não passa o fluxo sanguíneo, pessoal, existe o quê? Aquele órgão, aquela área que necessita do sangue, né, para se nutrir, para se oxigenar, para se manter viva, fica impedida dessa nutrição. O nosso cérebro, ele é extremamente sensível à falta de oxigênio. Ele é extremamente sensível, é tanto que ele consome bastante, tá? Ou seja, se um local ele fica obstruído, pode acontecer, por exemplo, o AVC. O AVC pode acontecer devido a um êmbolo, obstruir um vaso ali, uma artéria, o qual não vai passar o fluxo sanguíneo e vai fazer com que aquela área ali morra. Morrendo naquela área, o paciente tem as sequelas do AVC. Então, pessoal, a morte cerebral, a morte encefálica, ela vai ser diagnosticada após confirmação por 2 médicos, com intervalo ali de aproximadamente 6 horas. O médico ele vai realizar uma bateria de testes, uma bateria de exames naquele paciente para ver se a função cerebral ainda existe. Pois, como comentamos agora há pouco, o nosso cérebro ele é extremamente importante. Ou seja, tudo que fazemos, o funcionamento geral do nosso corpo depende exatamente da nossa massa encefálica, do nosso cérebro. Se as funções cerebrais inexistem, o nosso corpo não funciona mais, ou seja, o paciente morreu, tá bom? Mas vamos lá. Os médicos, eles irão realizar uma bateria de exames com diferenças ali de 6 horas, tá bom? Assim, depende da idade, até acima de 2 anos é uma diferença de 6 horas. Eles vão lá, realizam o teste, aí depois de 6 horas vem outro médico e realiza o teste e confirma a morte cerebral. Normalmente, é bem comum que a partir do primeiro teste já vai ser diagnosticado a morte cerebral. Só que o outro vem apenas para confirmação. O paciente, como algumas pessoas relatam, não, mas ainda está com o coração batendo e ainda está respirando. Não, pessoal, na verdade, o coração, ele faz parte do sistema nervoso autônomo, ou seja, ele independe do cérebro, tá bom? Ele independe do cérebro. Ele vai continuar batendo ali enquanto houver funções pulmonares para manter o sistema vivo, o coração vivo, por exemplo, para que ele continue ali fazendo o seu trabalho, tá? De relaxamento e contração, relaxamento e contração. Agora, o pulmão, a questão do diafragma, o pulmão, o diafragma ele necessita justamente do nosso cérebro. É tanto que, se você desligar o paciente do aparelho, do ventilador mecânico, não vai ter respiração. O tempo que for, vai ficar sem respirar, até que seja acoplado novamente o ventilador mecânico, tá? Então, se o médico ele retira esse aparelho e o paciente para de respirar, poucos minutos depois ou instantes depois, o coração ele vai parar também, devido a essa questão, que não existe mais a oxigenação que leve a musculatura ainda a funcionar. Então entendam, pessoal, a morte cerebral, o paciente está morto, não há como reverter, por isso é um quadro irreversível. Ou seja, não tem como voltar às funções cerebrais, não tem como fazer com que ressuscitar o cérebro, não tem como. Ou seja, o paciente está aí realmente, ele está morto. É diferente do paciente em estado vegetativo, tá bom? Porque o paciente, quando está em coma ou estado vegetativo, ele possui alguma função a nível cerebral, tá? Ou a tronco cerebral. Ele possui alguma função. Já como falei, o paciente em morte cerebral, ele não possui função alguma. Ou seja, aquele órgão, o nosso cérebro, ele não tem mais nenhuma funcionalidade e não vai voltar, é irreversível, não tem como fazer o cérebro voltar a funcionar. Tudo bem, pessoal? Então, com esse vídeo eu espero ter ajudado a esclarecer um pouco a cada um de vocês que possam possuir dúvidas sobre esse assunto.
Caso ainda possuam, deixe aí nos comentários para que eu possa esclarecer de uma outra forma, de uma forma mais clara, um pouco mais ampla para vocês. Eu evitei algumas complicações técnicas aqui, porque nossos vídeos são voltados para pessoas assim como você, que procuram obter conhecimento da área de saúde, por exemplo, para se informar. Então, pessoal, eu espero ter ajudado. Se restou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Então, muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Valeu!